Olá, amados irmãos e irmãs, aguardando aqui a entrada de vocês. Bendito seja Deus. Comunidade Bom Pastor já entrou. Boa tarde, Wanda. Que alegria, seja bem-vinda. Louvado seja Deus por mais essa live do Serviço Brasileiro de Comunhão. Gracinha, lá do Ceará, seja bem-vinda. Noeli, é Marcão, eu acho, não é? Carla, sejam bem-vindos. Erivaldo, Monte Sinai. Grupo de Oração Monte Sinai, sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês. Lucas, Felipe, seja bem-vindo. Nós estamos hoje aqui. Joelma, seja bem-vinda. Uma alegria estar toda segunda-feira. O Senhor tem assim preparado surpresas pra gente, né? Todas as segundas-feiras às 17 horas. A gente tem tido experiências lindas, relatos lindos nessas lives. Sejamos um, o batismo no Espírito Santo e hoje a vocação sacerdotal. E essas partilhas de vida, de experiências com Deus, com o amor de Deus, que transformam os corações, tem sido para nós grande crescimento. Não tem sido assim? Tenho certeza, para mim tem sido, tenho certeza que para vocês também. Toda segunda-feira o Senhor nos fala algo profundo, forte no coração, fortalece a nossa fé. Vanessa, Lourenço, Wanda, sejam bem-vindos. Quero agradecer muito a vocês que estão sempre conosco aqui. E aqueles que estão participando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Essa é a live que fazemos todas as segundas-feiras, às 17 horas, do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. E o CARES, então, é um novo organismo inspirado por Deus no coração do Papa Francisco para toda a corrente de graça Renovação Carismática Católica. Então, todas as expressões que fazem parte. O movimento Renovação Carismática Católica, com os nossos grupos de oração. O meu é toda segunda-feira, às 19h30. Grupo de oração Vida Nova, na paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória, capital do Espírito Santo, onde eu moro. Então, é uma alegria recebê-los. O CARES, então, veio para unir, né, através do diálogo, dos encontros, de experiências conjuntas, todas as expressões oriundas da grande corrente de graça Renovação Carismática Católica. Como eu disse, grupos de oração, novas comunidades, institutos religiosos, vocações sacerdotais que surgiram, escolas de evangelização. É uma riqueza, viu, que nasceu depois daquele final de semana em Duquesne, nos Estados Unidos, há 53 anos atrás. O Espírito tem inspirado novas e profundas experiências. Nós vamos, então, estamos já aguardando a solicitação do Padre Alberto Gambarini, que é um grande, lá de Tapecerica da Serra, em São Paulo. Não sei se tem alguém aí de São Paulo conosco. Aqui, acho que o padre entrou, sim, já está aqui. Bom, aguardando o Padre Alberto para iniciarmos essa conversa, esse diálogo. Ei, padre! Como vai, Kátia? Tudo bem? Tudo bem, sua bênção, padre. Deus abençoe, Deus abençoe. Uma alegria estar com você e com todo mundo que está entrando para participar desta live. Amém. Minha mãe acabou de entrar. Um beijo, mãe. Minha mãe Um abraço. gosta demais do Senhor. Amém. E tantos irmãos, eu estava acolhendo a todos que estavam entrando. São muitos irmãos de grupos de oração, de novas comunidades, enfim, de tantas expressões entrando para participar conosco nessa live. Carlota, minha grande amiga e médica, seja bem-vinda. E então a gente partilhando, padre, essa questão da unidade. Toda segunda eu inicio falando um pouquinho sobre o CARES. E é uma alegria, amados irmãos e irmãs, ter o Padre Alberto Gambarini também fazendo parte do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, que é como um conselho, né?
que tem representantes das várias expressões e iniciativas, para nós vivermos esse novo, né, padre? É tudo Exato. tão novo, estamos começando, estamos com 8 meses, indo para 9 meses aqui no Brasil, desse novo serviço, desse novo organismo. Estamos fazendo essas lives cujo tema principal é Sejamos Um. Isso está no coração do CARES, a unidade, a comunhão fraterna e o batismo no Espírito Santo, que é o primeiro pilar fundamental do CARES, o batismo no Espírito Santo, que a partir dele toda essa graça surgiu, né, na corrente de graça. E estamos no mês de agosto, o mês vocacional, inclusive hoje começando a Semana da Família, né, padre? Exatamente. No Brasil inteiro, nós em todas as paróquias, ou pelo menos na maioria das paróquias, nós estamos celebrando essa semana tão importante, tão necessária, porque é através da família que nós vamos também construir a civilização do amor, a civilização desejada por Deus. E por quê? O motivo é muito simples. A família nasceu do próprio coração de Deus. Lá na criação, Deus criou o homem e a mulher. E ele criou a família para que o homem e a mulher encontrem a verdadeira felicidade. Amém, amém. Muitas pessoas vão pedindo oração, intercedendo por tantas causas. Então, como eu disse, o mês das vocações, segunda passada, a primeira segunda-feira de agosto foi com a irmã Juliana, dos Salvistas. E agora a gente tem a alegria de acolher o padre Alberto Gambarini com essa belíssima vocação. Olha, a gente tem muito que conversar. 1 hora só, o tempo passa depressa. Então, eu vou pedir ao padre Alberto que ele faça uma oração inicial para a gente começar essa partilha. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento e nós queremos pedir, em nome do Teu Filho Jesus, que o mesmo Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus em seu batismo, o mesmo Espírito Santo que o conduziu para o deserto para vencer o demônio, o mesmo Espírito Santo prometido por ele, que foi derramado em Pentecostes e que nós recebemos na graça do nosso batismo, que seja renovado em nosso coração, em nossa vida, para que a nossa vida seja um Pentecostes diários. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer realmente este fogo celestial, abrasa os corações, derrama, Senhor, salvação, cura e libertação, porque nós cremos, Senhor, que Jesus veio para trazer a salvação e manifestar os sinais sobrenaturais. E nós cremos que tudo isto acontece na unção e no poder do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus, Padre. Nós vamos conversar bastante sobre o batismo no Espírito Santo. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Padre Alberto, para a gente começar, fala um pouquinho assim da sua biografia, de onde o senhor nasceu, enfim, um pouquinho da sua família. Bom, meus pais eram italianos, eles vieram no pós-guerra para o Brasil. Eu nasci em 1955 em Jundiaí. E ali em Jundiaí eu nasci numa colônia italiana. Tanto é que minha mãe só aprendeu a falar português depois que nós voltamos para o Brasil. Porque nós ficamos 4 anos ali em Jundiaí, voltamos para a Itália. Eu fui com eles, e quando minha mãe resolveu voltar para o Brasil, é aí então que ela aprendeu a falar português. Eu sempre frequentei a igreja, meus pais não. Né? Meus pais começaram a frequentar depois que eu decidi entrar para o seminário, mas desde pequeno que eu lembro, eu ia à missa sozinho. Né? Filho único ou tem outros irmãos? Eu sou filho único. Olha.
Aí estava o drama, né? Para eu dizer para minha mãe, meu pai não, mas minha mãe, que eu tinha decidido ser padre. Primeiro, eu já estava me preparando para o vestibular de medicina, queria me especializar possivelmente em psiquiatria, mas Uhum. por causa de um fim de semana, tudo mudou em minha vida. Ai, que lindo, padre. Vai falar desse fim de semana pra gente, né? E olha Vou, que coisa vou. impressionante, né? Filho único, filho de italianos, pais que não frequentavam a igreja, mas o seu chamado começou cedo, padre, assim, desde criança já? Ah, eu vou ser bem franco, eu nunca pensei em ser padre. Tava fazendo vestibular para medicina, né? Eu nunca pensei, eu era, assim, vamos dizer, um jovem normal, frequentava a igreja, ajudava na liturgia, na igreja de Santo Amaro, que hoje é a catedral, em Santo Amaro, São Paulo. Mas eu namorei, eu fui a baile, gostava de dançar, etc, etc, mas tinha essa dimensão espiritual na minha vida. E eu participava de uma equipe missionária dos salesianos. E era Hum. costume todos os anos fazer um retiro. E naquele ano, que era a véspera do meu vestibular, foi um retiro especial. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas foi uma experiência de oração, talvez uma das primeiras no Brasil, com o Padre Jonas. E aquele final de semana é que modificou completamente a minha vida. Porque, primeiro, para mim foi uma surpresa o final de Uhum. semana. Eu vi um padre falando bem diferente dos outros padres, né? Eu estava acostumado com os padres mais calmos, né? Tudo, etc, etc. E de repente Aham. eu vejo o entusiasmo do padre Jonas. A equipe toda formada por jovens, que me chamou a atenção, falando de Jesus não como uma teoria, mas falando com o coração. E aquilo me marcou profundamente naquele final de semana. Porém, não foi aquele final de semana que eu recebi o batismo. Ali É essa foi pergunta que eu queria fazer. O neste. momento chave do batismo no Espírito Santo. Agora que lindo, né, Padre Alberto? Quantas vocações o sacerdócio do Padre Jonas, Monsenhor Jonas, gerou para a igreja. Que coisa maravilhosa. Louvado Exato. seja Deus. É porque ele é o homem do fogo, ele é o homem de Pentecostes, ele é o homem que Deus escolheu, né? E ele é o homem como todos nós. Quando ele teve também essa experiência, ele fala, estava numa certa crise também Uhum. espiritual. E foi justamente esta experiência também que modificou, transformou toda a vida dele. Vida E eu dele. acredito transformou a minha, porque eu divido a minha vida religiosa em duas partes: Uhum. antes e depois do batismo no Espírito. Antes, Amém. eu tinha, talvez como Jó, né, conhecimento de Deus, participava, mas não tinha uma experiência viva, real de Jesus Cristo. E nem tinha muita Uhum. intimidade com a palavra de Deus. E a missa, né, é importante, recebia os sacramentos, tinha esse sentido forte do sacramento, mas eu não tinha esta experiência profunda com Jesus Aham. Cristo. A palavra é essa, né, Padre? Experiência. Exatamente. Aquilo que o Papa Bento XVI diz, que o cristianismo, e esse é o problema às vezes de muitos cristãos, o cristianismo não é simplesmente uma questão de a gente saber intelectualmente só. É necessário, né? É necessário. Mas o Papa Bento XVI diz que, antes de tudo, o cristianismo é um encontro com uma pessoa que dá sentido ao conhecimento, que Uhum. faz com que o conhecimento se torne realidade, né? Então, É lindo. aquele fim de semana, eu tive um encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Porém, eu estranhei Aleluia. muito, porque eu era um católico, vamos dizer assim, normal. Então, gente falando em línguas, gente batendo palma, levantando o braço. No primeiro momento, eu falei, mas será que isso é realmente católico? Né? Era uma dúvida, Era porque muito diferente, né, Padre? Ah, fala quanto tempo já tem isso, Padre?
Eu tinha 18 anos. Mas o senhor é um dos primeiros aí, né? Porque isso está É bastante tempo. praticamente, eu tenho 65 anos. Né? Se a Uhum. gente fizer a conta da renovação no mundo e a renovação no Brasil, no mundo estava começando e no Brasil era uma coisinha ainda pequenininha. Né? Amém. Então, nós estamos falando com o sacerdote, né? Que na época era o jovem da primeira hora. E para mim foi, aquele final de semana, assim, foi assim marcante. Porém, Uhum. eu, no primeiro momento, na segunda-feira, logo que eu saí daquele encontro que me deixou assim com uma série de questionamentos, mas ao mesmo tempo transbordando, a primeira coisa foi comprar uma Bíblia completa. Uhum. Eu tinha uma Bíblia completa que eu tinha ganho num lugar. Minha mãe era costureira, de grandes famílias, e eu tinha Uhum. ganho a minha Bíblia completa de um lugar metodista. Né? Ah, tá. Eles sabiam que eu era católico e tal, e Aham. me deram a Bíblia. Eu tinha Aham. católico, eu só tinha o Novo Testamento, porque eu dizia assim, eu já escuto na missa, né? Então já tá E bom eu não era tão escutar. comum, né, padre, essa familiaridade com a palavra naquela época, né? Exato, Para exato. A palavra leigo, por exemplo. para Uhum. os leigos era mais uma coisa de a gente ouvir na missa, Exato. escutar, né? Escutar uma Uhum. pregação. Nós sempre tivemos grandes pregadores, mas o católico, de modo geral, nós podemos dizer que deixava um pouco a desejar em relação à palavra de Deus. Saí de lá, comprei a Bíblia e comprei os únicos livros que tinha à disposição para tentar entender. Primeiro, Católicos Pentecostais, que é escrito por um Uhum. casal lá da origem da renovação carismática. Uhum. Depois eu comprei A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, e eles falavam em outras línguas. Os únicos três, praticamente, que nós tínhamos em português. Tinha pouquíssima literatura naquele princípio, né? Não tinha, eu acho que nada de autores Brasileiros, nacionais. nacionais, E, isso. e o Católicos Pentecostais, inclusive, foi traduzido por um evangélico. Um livro católico traduzido por um evangélico, porque na época nenhuma editora queria traduzir esse livro, né? Porque achavam Uhum. assim um nome meio estranho, Católicos Pentecostais. Era algo Né? muito novo, né? Mas, padre, o senhor Exato. era bem novo, 18 anos, e é uma Diz, alegria, né? Fazer essa experiência com o Senhor. Os jovens que estão aqui nos acompanhando, aliás, padre, muitas pessoas aqui mandando mensagens para o Senhor, dizendo que o conhecem há muito tempo. Tem pessoas da Holanda nos acompanhando, um abraço, do Brasil amém, inteiro. Louvado seja amém. Deus. Glória a Deus, glória Então, a padre, eu Deus. acho assim, desculpa, fazer essa experiência na juventude é maravilhoso, porque eu digo assim, em qualquer época é maravilhoso, mas quando a gente faz bem cedo, a gente tem essa vida pela frente para viver sabe, com a consciência de que o Deus em que nós cremos é vivo e verdadeiro, né? Exato, exato. Eu acho que hoje eu posso dizer com todas as letras que, para mim, Jesus é real, Jesus está vivo, e eu falo isso porque eu creio que ele transformou completamente a minha vida. Aquela semana, para mim, foi uma semana de Pentecostes. Eu devorei toda aquela literatura naquela semana, mas li tudo. Que bênção. Risquei, né? Risquei tudo aquilo, ia na Bíblia para ver se era verdade aquilo que eles estavam falando, risquei na Bíblia, e eu não esqueço que na sexta-feira eu fui orar, e naquela sexta-feira eu fui batizado no Espírito Santo, mesmo estando só. Mas Que foi assim lindo. como que um banho, né? Um banho, né? Que realmente eu recebi. Comecei a sentir uma alegria muito grande, comecei a orar naquilo que eu achei estranho, em línguas, né? E quando aquela experiência, depois de um bom tempo, assim, acalmou, eu senti uma paz tão grande como eu nunca havia sentido. Então, Glória a Deus. eu posso dizer, eu toquei em Jesus Cristo
pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo. E foi batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. E é uma alegria que é indescritível, né, Padre? E a gente vê até hoje essa alegria na sua pessoa. Um ardor na evangelização, na proclamação do nome de Jesus em tudo que o Senhor faz. Então, e foi muito importante, Padre, seu testemunho, o Senhor estava sozinho. Porém, o seu coração ansiava por mais de Deus. Através da leitura, Deus atendeu o desejo do seu coração e veio derramando o seu Espírito Santo de forma enorme, profunda, enfim. Louvado seja Deus por essa experiência linda. Padre, e aí foi gerando, então, no seu coração, como é que mudou e chegou o chamado ao sacerdócio? Então, naquela mesma semana é que eu comecei a sentir que o Senhor estava falando comigo que Ele queria que eu fosse médico, mas médico de almas. E aí veio um drama no meu coração. Como é que eu vou falar para minha mãe? Italiana, filho único, ela esperava netos, né? E eu vou falar para ela agora, eu quero ser padre, né? Como é que eu vou fazer isso? E a minha visão de padre, porque eu estudei com salesianos, eram salesianos. Apesar de eu frequentar a Santo Amaro, mas eu tinha uma ligação muito grande com os salesianos. E naquela época eles abriram uma exceção para me aceitar, porque eles me conheciam, porque eles não aceitavam na época filho único. Então, não sabia disso, padre. Na época eles não aceitavam, porque o filho único é muito ligado à família, etc, etc. Abriram uma exceção, eu fui aceito, mas quando eu fui conversar com a minha mãe, eu percebi que era melhor eu não ser religioso, porque existia a possibilidade de eu ter que ir longe, para longe dela, e ela não iria acostumar com a ideia tal. E aí, então, eu tomei a decisão de entrar para os diocesanos. Mas naquela mesma semana, né, em vez de eu fazer, e isso foi uma questão depois de 15 dias, o vestibular para medicina, eu fui fazer para filosofia. Como é lindo, né, o caminho com o Senhor. Meu Deus do céu. A minha mãe mandou um recadinho aqui para mim, estou interrompendo, dizendo que a minha avó, Idalina, que já é falecida, era uma super fã do Senhor, acompanhava todos os programas. Ai, que lindo! Ah, que lindo! Minha mãe está recordando isso aqui. Bom, e ela está pedindo para dizer que ela segue o Senhor sempre também. Já falei no início do programa. Minha mãe se chama Adélia. Eu encontrei com ela lá em Aparecida, lá em tive o prazer já em outras ocasiões também. Exatamente. De estar com ela. Um abração para a senhora. Padre, então, que coisa mais linda. Tudo preparado para fazer vestibular para medicina e o senhor faz o vestibular para filosofia. Eu me sinto muito emocionada e gratificada em ouvir esse testemunho, porque o Senhor nos chama. E feliz é aquele que faz a vontade do Senhor. Não adianta insistirmos naquilo que não é a vontade do Senhor para a nossa vida, que nós não seremos felizes. E nós não daremos fruto em abundância, como o seu sacerdócio já deu e tem dado para a igreja. Olha o que o batismo no Espírito Santo fez através do Senhor, Padre Alberto. Então, que coisa mais linda, viu? E eu queria agora falar de algo, porque são muitas coisas para a gente conversar. E eu queria falar de algo assim que eu penso que marca a vida de todos nós carismáticos, né? O Senhor foi um dos primeiros sacerdotes a ter programa na televisão. Aquele programa, todos os domingos à tarde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente do nome do programa, como é que começou tudo isso, qual foi essa experiência linda, primeira que o senhor teve, com um meio de comunicação que chega de forma tão rápida ao coração das pessoas. Bom, tudo começou com um programa de rádio. Eu comecei há uns 36 anos atrás, numa rádio que na época era uma rádio de muita audiência em São Paulo, que transmitia música sertaneja, e a gente estava passando diante dessa emissora de rádio e uma pessoa da minha paróquia falou: vamos parar aí, padre, vamos ver quanto custa um programa de rádio. Aí eu falei assim, mas
Porque, primeiro, eu não tenho dinheiro. Eu falei, primeiro, eu não tenho dinheiro. Segundo, eu não sou, né, alguém talvez preparado para fazer um programa de rádio. Eu sou ordenado para ser padre. Ele falou, não, vamos ver, tal. Entramos, conheci o diretor da emissora, tal, e ele falou assim, ó, se o senhor quiser, sábado que vem o senhor começa. Nossa, que Bom, coisa. eu levei um susto. Quando ele me mostrou o valor, eu fiquei mais assustado ainda, né? Mas eu falei, vamos arriscar, vamos arriscar. Então, eu acho que a primeira coisa importante é entender que é o acaso de Deus, né? Mas é o acaso de Deus que depois, quando eu fui orar, e eu fui perguntar para o Senhor, Senhor, será que eu fui imprudente em aceitar isso? E aí o Senhor me mostrava que era justamente a vontade dele que eu levasse a palavra dele através deste meio que a igreja na época não estava usando muito. Eu lembro que eu comecei, era um programa só de sábado. Quando chegou no final do mês, eu tinha o dinheiro suficiente, fui pagar o programa, e aí o diretor falou, padre, o senhor está vindo pagar o segundo mês? Eu falei, não, se você pedisse o dinheiro para mim lá, eu não ia ter o dinheiro. Eu já chorei essa semana falando, o senhor que me colocou nessa situação, então o senhor tem que me ajudar agora. Prover, né? Exato. E aí eu paguei, ele falou assim, olha, padre, só pode ser de Deus, porque eu sou evangélico. Não deixo nem os evangélicos entrarem sem pagarem o primeiro mês. Então isso só pode ser de Deus. Então eu sinto que realmente foi o Senhor que quis que eu começasse esse trabalho para a gente cumprir a grande ordem de ide e evangelizai, atingir o maior número possível de pessoas. Esse programa, um programa de sábado, se transformou num programa diário, a meio-dia. Olha. Depois dali, uns 3 anos depois, eu comecei na TV Gazeta. Que bênção. E passei para a Rede Vida de televisão. Tive uma passagem também pela antiga Rede Mulher, tinha um programa de 1h30, todos os domingos, e depois eu estou na Rede Vida desde que a Rede Vida começou. Mas eu tenho a plena certeza, eu sempre digo isso, eu não me vejo como artista, eu não me vejo como uma pessoa que entende de comunicação. Quando as pessoas pedem para eu dar alguma palestra sobre comunicação, eu falo, mas eu vou falar o quê? Se eu sou um padre que está na comunicação para levar a palavra de Deus. Só isso. E aquilo que eu peço para Deus, que me dê a inspiração para poder tocar nos corações. Porque nestes 35 anos, eu tenho visto realmente coisas espantosas, sobrenaturais acontecendo. Glória a Deus, padre. Então, lá se vão quase que 36 anos, né? Nos meios de comunicação. E muita luta, Imagino, padre. Porque não é fácil a gente manter no ar, né? E principalmente eu, sendo padre diocesano, sendo pároco de uma paróquia, nunca quis que o bispo me liberasse, já várias vezes. Isso é muito importante, padre, o senhor está falando, eu ia pedir mesmo que o senhor falasse que o senhor tem paróquia, né? Então, por favor. Eu tenho paróquia, e o meu bispo, o primeiro bispo da nossa diocese, Dom Emílio, né, ele recebia muitos telefonemas, uns, né, contra, que achavam que eu era meio protestante, e outros a favor. E vários diziam, libera esse padre, né, para ele poder percorrer o Brasil. E o bispo queria me liberar, né? Mas eu disse para o bispo, não, eu quero ficar na paróquia, eu quero respeito quem não tem paróquia, eu acho que cada um tem o seu ministério. E eu sinto que Deus me chama para estar na paróquia também. É difícil, porque eu tenho que fazer o jogo paróquia
Este trabalho que eu tenho que sair, eu saio para pregar, etc, etc. Sim, Mas porque o senhor também exerce essa missão de anunciar em outros lugares a palavra de Deus, né? Além da paróquia, o senhor também tem esse chamado. exato, eu viajo pelo Brasil, viajo para o exterior, etc. E graças a Deus eu sempre tive vigários paroquiais assim que foram maravilhosos. Eu tenho dois agora que me ajudam. Um é o vigário paroquial, fui eu que batizei, né? Ai, que lindo, padre. Mas, ó, suscitou uma vocação sacerdotal. Com certeza o senhor já deve ter suscitado muitas, né? Aqui na minha paróquia já saíram 15. Né? 15. Ah, que coisa linda. Que Nesses... maravilha. E quando eu estive lá em Roma, para a comemoração do jubileu da renovação e depois no encontro do Cáris, eu encontrei muitos padres que são de todo o Brasil que falaram que também nasceram do meu ministério. Então, eu acho que já podia ser até bispo com um monte de padres. Olha a palavra profética aí, padre. Não, agora não. Olha, tem aqui pessoas também, o seminarista André dizendo, ele não é seminarista, ele é vocacionado ao sacerdócio. Que bom, né, padre? Ele está aqui ouvindo o seu testemunho. Que você possa, André, seguir em frente, fazendo esse caminho, escutando ao Senhor, para você realmente fazer a vontade dele na sua vida. Padre, ao longo de todos esses anos, o senhor deve realmente ter vivido experiências muito fortes, ministrando também o batismo no Espírito Santo e vendo a transformação de vidas, né? Eu sei que o senhor deve ter muitas experiências, mas eu queria que o senhor recordasse aqui, partilhasse conosco uma experiência assim que o senhor esteja agora lembrando que foi muito marcante da transformação de uma vida, uma transformação que o senhor pôde acompanhar a partir do batismo no Espírito Santo. Bom, eu vou falar de um psiquiatra. Um psiquiatra, talvez há uns 20, 25 anos atrás, num seminário de vida no Espírito, no Colégio Sion, né? Que era um lugar que eu fazia com uma equipe de São Paulo, ali constantemente, seminários de vida no Espírito. E esse psiquiatra, durante as 6 semanas iniciais, ele analisava tudo a partir daquilo que era o conhecimento dele. E ele depois vinha conversar comigo, vinha discutir comigo, né? Mas eu não esqueço, na 7ª semana, quando nós começamos a falar do batismo no Espírito, e ele depois veio conversar, e ele falando assim, olha, padre, naquela hora que começaram a orar pelo batismo no Espírito, eu caí de joelhos e eu não sei por que eu caí de joelhos, porque eu sou muito da razão, né? Ele dizia, eu sou muito da razão, e ele se transformou assim numa pessoa que, através do testemunho dele, ele soube unir, ele já é falecido, ele soube unir todo o conhecimento que ele tinha, né, com esta experiência. E ele diz assim, esta experiência do batismo no Espírito deu todo o conteúdo que eu sentia que faltava até para a minha profissão. Então, ele diz assim, eu pude, na medicina e de um modo particular na psiquiatria, me tornar realmente um médico completo. Né? Que coisa linda, padre. Esta é uma primeira experiência. Uma segunda é de uma pessoa em Sorocaba. Sorocaba foi assim foi um lugar assim muito especial. Eu lembro que eu era meio doido naquela época. Eu ia pregar o seminário de vida em Sorocaba e voltava na mesma noite. E naquela época Castelo não tinha nenhum posto de gasolina. E eu voltava com uma senhora que morava comigo, que era com minha segunda mãe, a dona Aparecida, só nós dois lá no meu carrinho, né? E eu não esqueço, Sorocaba para mim foi uma coisa assim, fora do comum. Marcante, né? A gente começou numa salinha, depois tivemos que passar para o salão da igreja, depois tivemos que passar para a catedral, depois tivemos que ir para um ginásio. Nossa, que coisa maravilhosa. Foi realmente algo assim estupendo. Porém,
o que me chamou a atenção foi um homem. No último dia, ele estava passando por aquele ginásio e ele escuta a música, desce do ônibus e depois de nós termos feito toda a oração no final do seminário, ele vem para frente e entrega uma arma, um revólver. E ele diz assim: eu saí de casa para matar uma pessoa. Nossa. Passei aqui neste ginásio e eu senti que eu tinha que descer. E agora eu sei que é Deus que me fez descer do ônibus e eu ter este encontro que eu tive agora. Um encontro só, e ele foi completamente transformado pelo poder de Deus. Então, em todos estes... arrebatador, né? Exato. Em todos estes anos, eu tenho visto justamente isso. Primeiro, Deus quer transformar a nossa vida. Isso é muito importante. Deus quer que nós tenhamos realmente uma transformação da nossa vida. Que o pecador deixe o pecado, que o viciado seja libertado do seu vício, que a pessoa que está no fundo do poço se levante, que a pessoa que está nas trevas receba a luz. Porém, nós não podemos esquecer a obra completa de Jesus, qual é? Jesus mandou os discípulos pregarem que o reino de Deus está próximo, mas mandou também curar os enfermos e libertar os oprimidos. Então, o efeito da presença de Jesus é o sobrenatural acontecendo em nossa vida. É a experiência realmente de Deus acontecendo. Padre, e essas experiências, né, que vamos testemunhando, porque eu costumo dizer que quando nós saímos enviados pelo Senhor, na verdade Ele está nos chamando a testemunhar a obra que Ele vai realizar na vida das pessoas, né? E é interessante, Padre, porque eu tenho certeza de que cada obra dessa que o Senhor teve a graça de testemunhar da ação de Deus, do poder do Espírito, foi dando mais força para evangelizar e evangelizar, né? Vai superando o cansaço, vai superando os obstáculos, enfim, a gente às vezes passa por desilusões, enfim, decepções, mas essas graças vão enchendo o nosso coração de uma coragem nova. Padre, eu tenho certeza que foi e tem sido assim com o Senhor, né? É verdade, porque eu lembro que começando na renovação carismática católica, no começo, principalmente o pessoal lá do início, nós sofremos muito, né? Sofremos realmente muito. E por quê? Porque era algo desconhecido. Nós tínhamos que ser capazes de dar o testemunho que a experiência que nós estávamos vivendo era real. Isso é muito importante. E aquele começo foi um começo muito difícil, mas eu posso dizer que foi gratificante. Se hoje eu continuo com a alegria que eu senti naquele dia em que o Senhor me batizou no Espírito, se hoje eu conservo esta alegria, é porque o Senhor me deu a grande graça de experimentar a cada dia, mesmo diante muitas vezes daquilo que você falou, de todas as dificuldades, críticas e tantas outras coisas negativas, eu tenho a certeza que o Senhor sempre esteve presente e o Senhor sempre está presente quando nós aprendemos, né, a viver esta experiência da ação do Espírito. É o testemunho, por exemplo, hoje de São Lourenço, né? Pois é, Marte São Lourenço, né? Que era o santo da alegria, né? Por incrível que pareça, ele foi conhecido porque ele tinha senso de humor. Por exemplo, quando o governador romano, né, manda que ele leve toda a riqueza da igreja, porque ele era o administrador dos bens da igreja, logo depois que o Papa foi preso, ele foi obrigado a entregar os bens. O que fez São Lourenço? Pegou todos os bens, doou para os padres, para os pobres,
os pobres, né? E levou na presença do governador o tesouro. E aí então o governador olhou e falou: cadê o tesouro? Eram os pobres, eram os doentes, eram os idosos. Aí está o nosso tesouro. E ele, quando morreu, né, diz a legenda, quando ele morreu sendo queimado. Quando chega a um certo ponto, ele diz: podem virar, que eu já estou queimado, estou assado de um lado. Então, para mostrar justamente esse sentido até do humor que ele tinha, Santo Agostinho vai dizer que todo cristão precisa ter uma certa dose de humor, porque o cristão triste é um triste cristão. Então, o cristão... Isso é de uma sabedoria incrível, né, de Santo Agostinho. Exato. A alegria que o cristão possui é fruto do Espírito Santo, é diferente de felicidade. A alegria do Espírito Santo é interior, não depende de mim, de circunstâncias, de pessoas, de coisas, mas depende... Não depende do exterior, né, padre? Exato, exato. É isso que dá força quando a gente vê uma Madre Teresa ou o testemunho do Padre Maximiliano Kolbe, quando a gente lembra do querido São João Paulo II, mesmo debilitado, ele lutando para dar o testemunho, a gente vê este sinal da verdadeira alegria que só o Espírito Santo pode dar para nós. E o Espírito Santo está pronto a nos dar a mesma graça, a mesma experiência de alegria constante e contínua. Porque é isso que o Padre Alberto falou. Você pode dormir, às vezes, com algo no seu coração que aconteceu durante o dia, mas tenha a certeza, aquele que tem o Espírito Santo e permite que ele haja na sua vida, pode ter certeza que você vai levantar uma nova pessoa, cheia da força de Deus. E a alegria volta quando o sol nasce. A alegria volta novamente. É a alegria do Espírito, que é a alegria verdadeira, né? Aquela que nada pode nos tirar. E é muito importante, só para completar, que todo católico saiba, né? A primeira coisa, o Espírito Santo já habita em todos nós, porque nós o recebemos na graça do nosso batismo. Ele é confirmado no crisma e é alimentado a cada Eucaristia. Cada Eucaristia, segundo Santo Efrem, né, um santo oriental, cada Eucaristia deveria ser para nós um novo batismo no Espírito. Tanto é que ele dava a comunhão e dizia: recebe o corpo de Cristo e o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente recebe a Eucaristia, nós estamos recebendo Jesus. Jesus, aquele que batiza no Espírito. E eu costumo, muitas vezes, quando eu vou num lugar e eu sinto que são assim católicos que têm uma certa reserva quanto a esta questão do batismo no Espírito, eu sempre faço uma pergunta: vocês gostam de Nossa Senhora? E todo mundo, é claro, né? Todo bom católico fala: é claro, padre, nós gostamos. Então, vocês precisam ter o mesmo Espírito Santo que ela tinha, né? Porque ela foi a primeira a ser batizada no Espírito. É verdade. E aí, a maioria das pessoas diz: então, vamos lá, padre, vamos pedir o Espírito Santo. Que bênção, padre. E a gente pode ver na sua vida, no seu sacerdócio, no seu ministério, essa alegria genuína do Espírito Santo. Deus o abençoe, Amém. Viu? Glória a Deus. Olha, eu vou fazer mais uma perguntinha. Nosso tempo está voando, mas se Deus quiser teremos outras oportunidades. Mas vou fazer mais uma pergunta, depois nós vamos orar, padre, por todas as pessoas que estão aqui conosco pedindo o batismo no Espírito Santo, né? Vamos orar. Padre, você tem vários livros publicados também, né? Fala um pouquinho pra gente também dos últimos títulos, enfim, quantos livros já foram publicados? Eu sei que foram muitos. Eu tenho 31 que já estão assim nas livrarias. Tenho um que eu fiz escrevi há uns 4 meses, que é sobre, não sei se você conhece, Santa Maria de Jesus Crucificado, Mariam a Carismática. Né? Sim, sim. A Santa de Belém, né? Exatamente. Eu ganhei uma relíquia dela, tá lá no meu quarto.
e um livro, um livretinho assim de algumas orações, né? Mas eu não sabia que o senhor tinha publicado esse livro, padre. Mas é uma coisa recente que eu Ah, sou eu tenho apaixonado por ela. interesse em conhecer e eu quero assim recomendar a todos que nos acompanham aqui, conheçam essa santa, porque é uma vida linda, carmelita, né, padre? Uma Carmelita, jovem e carmelita. toda a vida dela foi assim movida também pela ação do Espírito Santo, né? Jesus tinha assim conversas com ela, aonde Jesus falava desta importância do Espírito Santo, por exemplo, dizendo assim: as congregações e as pessoas correm atrás de tanta novidade e não buscam o Espírito Santo. Por isso, tanta desunião e falta de paz, né? Então, Uhum. só aí a gente já percebe a profundidade daquilo que Jesus, né, falava para esta irmãzinha que era praticamente analfabeta, muito simples, mas que talvez poucos santos tiveram tantas manifestações extraordinárias como Como Santa ela. Maria de Jesus crucificado. Eu a Então, conheci, padre, através de um padre filho espiritual, padre Antônio José, que também é apaixonado pela vida dela e me trouxe, então, numa ida dele lá em Belém, né, na Terra Santa, uma pequena relíquia. E eu fiquei encantada e recomendo mesmo. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma jovem cheia do Espírito Santo. Padre, já foi lançado então esse livro? eu lancei, como foi praticamente no início dessa pandemia, as vendas passaram a ser praticamente só online lá no meu site encontrocomcristo, né, .com.br, por enquanto. Ótimo. Então, encontrocomcristo.com.br. Depois a gente coloca lá também nas nossas redes sociais do Serviço Brasileiro de Comunhão do Cáris. Depois, se você quiser mandar para a gente o Eu título do mando, você livro. me manda o seu endereço, eu mando um livretinho para você. Opa! Que bom! E o Mas outro engraçado, livro, né, padre? Engraçado, pode não, falar. não. Eu digo que não é coincidência, é providência, porque eu a conheci, deve ter uns 2 anos, uns 3 mais ou menos, e realmente fiquei encantada com a vida dessa santa. Eu já conheço há um certo tempo, e agora, em novembro passado, eu tive uma peregrinação para a Terra Santa e fiz questão, bati o pé que eu queria celebrar a missa no convento. Não, mas vamos celebrar lá na igreja de Santa Catarina. Eu falei, não, não, no Santa Catarina já fui 20 vezes, já celebrei. Aham. Jesus sabe que eu, né, sou muito realmente feliz de estar aqui sempre em Belém, mas agora eu quero celebrar lá, né, junto com esta mulher extraordinária que Jesus escolheu para falar para nós sobre a importância do Espírito Santo no século XIX. Né? E é interessante, tem uma pessoa perguntando qual a santa, padre. Você pode repetir então o nome? Santa é Santa Maria de Jesus crucificado, uma carmelita de um convento lá de Belém que ela fundou, ela ajudou a construir, e o lugar aonde está o convento é a própria Virgem Maria que indicou, quando ela foi para Belém, né, buscar o lugar, Nossa Senhora indica aquele. Eu vou pedir ao meu esposo para pegar o quadro que tem um desenho, né, um retrato, aliás, dela, para que as pessoas possam conhecer. Talvez o senhor tenha aí também, né? Eu tinha um santinho aqui, não sei onde Eu tenho colocar. o quadro que eu ganhei do meu filho espiritual, um dos meus filhos espirituais, Padre Antônio José. Não, Meu não está esposo, aqui, se ele quiser. infelizmente. É. Não está Bom, aqui, infelizmente. Ela é gordinha, né? Ela é sim, sim. gordinha. Mas eu acho que eu mostro. Isso. Padre, Exatamente, a aqui nossa está, querida gente. A santa. pequena relíquia, né? E a E eu tenho uma santa. relíquia também. Olha que rostinho maravilhoso que ela tinha, né? O rosto de quem, Exatamente. de quem era batizado no Espírito Santo. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Padre, não é à toa que a gente está falando dela, que a gente está partilhando sobre isso, porque eu tenho encontrado cada vez mais pessoas que estão conhecendo a vida dessa santa. Então, eu creio que é Exatamente. algo que está crescendo, né? O Espírito Santo, ele faz a coisa acontecer na hora certa, né? E agora E, esse livro lançado. e eu digo assim, né, que se a gente olhar o século XIX, nós temos a Helena Guerra,
né? Uhum. E Exato. a Santa Maria de Jesus crucificado é anterior, algum tempo antes da Helena Guerra, mas as duas foram chamadas por Deus justamente para ajudar a igreja a reconhecer aquilo que é a alma da igreja. O Uhum. Espírito Uhum. Santo é a alma da igreja. Da É igreja. ele que dá vida à igreja. E por isso nós Uhum. precisamos muito desta ação do Espírito, e principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Uhum. Amém, Padre. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas, mas como eu disse, teremos outras oportunidades, se Amém. Deus quiser. Olha, que presente nessa tarde, essa partilha linda da sua vida, da sua vocação sacerdotal, da sua experiência com o batismo no Espírito Santo, nos enriqueceu muito e ainda nos deu um direcionamento a partir da vida de uma santa que era cheia do Espírito Santo. Nós vamos agora orar, porque 18, infelizmente, o Instagram encerra, né? Nós vamos Mas orar, mas eu... Oi, padre, pode falar. não. O senhor ia Que o falar de outro livro? Não, o Instagram às vezes deixa um tempinho a mais. Eu não sei se agora. Não, infelizmente, ainda não, né? Mas depois também, para aqueles que não puderam acompanhar, já aviso também, ele vai para o IGTV. Mas assim, a última vez que passou um pouquinho, caiu. Então, Caiu? Tá bom. mas Então como eu vamos lá. disse, padre, nós teremos outras oportunidades. Já fica aqui Amém. declarado, né? Amém. Público, a gente vai falar mais, porque é uma riqueza, uma vida no Espírito, é uma riqueza, uma vocação sacerdotal que é selada pelo Espírito Santo, né? Amém. Glória a Então, padre, Deus. eu quero já te agradecer, porque daí nós já vamos orar e o senhor depois já encerra com a bênção final, porque nós não podemos perder essa oportunidade com o sacerdote. Então, vamos orar. Muitas pessoas foram aqui pedindo. Eu quero agradecer a todos vocês também que nos acompanharam. Segunda-feira tem mais, 17 horas estaremos aqui. E faça a sua inscrição para o nosso primeiro encontro do Serviço Brasileiro de Comunhão do Cáris, que será no dia 26 de setembro, das 15 às 18, com várias participações. Vocês podem entrar no link encontro.sbccares.com.br. A inscrição é gratuita. Então, por favor, faça sua inscrição, participe conosco, guarde essa data, 26 de setembro. Vamos orar, então. Oi, padre. Kátia, só eu gostaria de fazer um convitinho. Quem quiser hoje rezar o terço do precioso sangue de Jesus, às 20 horas, no meu Face, Padre Alberto Gambarini, ou no meu Instagram, Padre Alberto Gambarini, ou no canal Encontro com Cristo no YouTube, às 20 horas é o terço do precioso sangue. Amém, padre. Obrigada pelo convite. Fica aí, partilhe com outras pessoas também esse convite do Padre Alberto. Então, agora eu vou pedir que o senhor ore por nós, que a gente possa, nesse curto momento, receber a graça de um novo batismo no Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu quero estender as minhas mãos sacerdotais sobre todos estes teus filhos e filhas, e eu quero clamar, ó Deus, para que venha sobre todo este povo este poder do alto. Sim, Deus maravilhoso, que o vento impetuoso, que as línguas de fogo, com toda a plenitude do Espírito, possa ser renovado, confirmado na vida de cada homem e de cada mulher que agora está unido à nossa oração, que da ponta da cabeça a planta dos pés, estes teus filhos e filhas, ó Pai, recebam, Senhor, este batismo, este mergulhar, esta renovação, este novo nascimento. Sim, ó Deus, que esta graça venha com toda a plenitude dos dons e do fruto do Santo Espírito. Deus maravilhoso, nós te louvamos, porque cremos que estás derramando este poder e este fogo espiritual. Amém, Senhor. Amém.
Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor, bendito Louvado seja. Shandala Kandala Shiriala Maire, Nara Shandala Shiriala Kandala Shandala Kandala Shiriala Shandala Maire, Kandala Shiriala Shandala Maire, Kandala Kandara Shandala Kandala Shandala Yera la Kandala Kandala Uriala Shandala Maire, Kandala Shiriala Shindala Yara la Maire, Kandala Yera la Kandala Kandala Kuriala Laire, Shandala Kandala Kandara Naire, Shandala Shandala Shiriala Kandala Laire, Kandala. Kuriala Entregue-se neste momento, entregue-se, abra o seu coração e permita que o Deus Todo-Poderoso realmente traga para você uma renovação, um avivamento, para que você volte ao primeiro amor. Permita que o Senhor realmente possa trazer este fogo espiritual para a tua vida. Shila Kandala, Shandala Kandala, Kandala Shandala Kandala, Yira la Kandala. Alamairi, Kandaranairi, Shiri, Amém, Alalala. Senhor. Amém, Louvado Senhor. seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. E que você Bendito nunca tenha medo de abrir, ou usando até uma palavra de João Paulo II, de escancarar as portas do seu coração para Jesus Cristo. E naquela hora em que você se sentir mais fraco, lembre-se de pedir o Espírito Santo. Eu digo por experiência própria. O que sustenta o meu ministério sacerdotal é esta experiência da presença do Espírito Santo. E por quê? Porque eu sou feito de carne e osso como todo mundo. Tenho alegrias, tenho dificuldades também. Mas eu tenho um poder muito grande que habita em mim, como habita em você, que é o poder do Espírito Santo. Amém. Enquanto nós orávamos em língua, Padre, o Senhor colocava no meu coração a palavra esperança e dizia: não percam a esperança. Eu sou a esperança. Eu sou o Deus da esperança. Amém. E eu estou com vocês. Eu, o Deus Glória da a Deus. esperança. Então, Glória a amados, Deus. não tenham medo, porque o Deus da esperança está conosco. Espera Aleluia. no Senhor. E Ele nunca irá nos decepcionar, jamais irá nos decepcionar. Glória a Muito Deus. obrigada, Senhor. Bendito e adorado seja o teu santo nome. Louvado sejas. Louvado seja. Padre Alberto, muito obrigada mesmo por essa tarde, por essa hora linda conosco, esse momento forte de oração, esse momento de renovação da esperança e esse momento de renovação da graça do Espírito Santo. Eu Amém. peço a Deus que o abençoe e que seu ministério dê cada vez mais frutos para a igreja. Muito, Amém. muito obrigada. Glória a Deus. Glória Mando um a Deus. abraço para todos os membros do SBCC, né, que estão nos acompanhando, aqueles que puderam estar nos acompanhando, outros que vão ver depois. E nós estamos aí caminhando, né, Padre, para fazer a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Exatamente. Um abraço Muito para obrigado. todos vocês. Muito obrigado, Kátia. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sempre mais a você, para Obrigada, que você e todo, né, este serviço brasileiro de comunhão, que todos possamos realmente fazer com que este instrumento suscitado por Deus através do Papa Francisco possa realmente fazer crescer esta unção e este poder. Um abraço muito querido para a sua mãe e Amém. também para o seu marido Sérgio. também, o Sérgio. Padre, pode nos dar a bênção, então, para a gente encerrar? Vamos sim, porque aqui está faltando só 2 minutinhos. É verdade. O Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, o santo de todas as graças, derrame sobre todos nós a sua bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, Padre. Obrigada. Tchau, Deus abençoe. Tchau, irmãos Deus e irmãs. abençoe. Deus os abençoe. Tchau. Amém. Tchau.